Liane Malefchik Mafra. Meus pais, Léo Malefchik, minha mãe Inês Baumann Malefchik. Na verdade, o meu pai eu tive muito pouco, porque ele faleceu com 40 anos, eu tinha 8 anos de idade na época. Então, a minha lembrança dele, nossa, é muito boa, porque eu acho que depois de 5 meninos que vieram na família, veio mais uma menina, que era que ele queria. Então, na verdade, ele me bajulava bastante, me levava no colo, eu esperava ele todo dia quando vinha do serviço. Então, eu tenho lembranças muito boas dele. Mas, infelizmente, ele se foi muito cedo, né? E minha mãe ficou viúva, com 7 filhos, 40 anos de idade, sem uma profissão, porque na época eram do lar mesmo, não tinham profissão, né? Então ela teve uma vida bastante sofrida. A nossa sorte é que nós tivemos uma tia solteira que morava conosco, que era costureira, minha mãe ajudava na costura, que ajudou na criação dos 7 filhos, e depois os meus irmãos mais velhos também já começaram a trabalhar fora, e para ajudar, mas foi uma luta. Minha mãe foi assim uma guerreira mesmo, porque todos foram bem educados, todos tiveram boa escola, né? Então, bem, hoje em dia não vou dizer que estão bem, porque de os 7 irmãos só sobraram as 2 mulheres, eu e minha irmã, que os meus irmãos todos também já foram, tiveram a mesma doença do meu pai, que teve um infarto fulminante, né? Então eu tive quase todos os meus irmãos com infarto, só um que morreu de câncer, mas os outros todos infarto. Então, mas a minha vida foi muito feliz, eu não posso reclamar, minha infância foi muito boa. A gente tem assim, sempre tinha tudo nunca faltou comida, nós tivemos um estudo bom, eu estudei música, né? Todos meus irmãos estudaram música, então a educação nossa foi, dá para se dizer, pela dificuldade que eles tinham na época, foi muito boa. Eu estudei no Orestes Guimarães, porque na verdade até fiquei meio chateada, porque meus irmãos todos, minha irmã estudou no São José, meus irmãos estudaram no São José, e eu fui para o Orestes Guimarães, que era uma escola pública. O São José na época era particular, né? Mas acho que eles conseguiram bolsa, sei lá. Mas, nossa, a gente vivia feliz com as vizinhas, as primas moravam tudo perto, né? Eram tudo vizinhas, a gente brincava junta, ia para a escola junta, voltava juntas. Foi assim uma época muito boa, que eu lembro com bastante saudades, na verdade. A gente brincava na rua direto, ou na casa das primas, nem avisava, saía de casa, ia brincar, né? Só escutava quando a mãe chamava ou a tia chamava, né? Ainda não quero, mãe, ainda vou brincar mais um pouco. Era muito bom. A gente tinha as tarefas, né? Eu vejo que hoje em dia as crianças não têm muita tarefa em casa. E eu acho errado, porque até trabalhei no conselho tutelar e eu sempre era meio contra isso. Acho que a criança tem que fazer alguma coisa em casa. Nós tínhamos que enxugar louça, lavar louça, ajudar na limpeza da casa, então às vezes tinha que fazer compras para a mãe e levar alguma coisa, né? Hoje em dia as crianças não têm essas ocupações, né? E eu acho que isso só valeu, porque tem que aprender a fazer as coisas desde cedo, né? Como eu sou da religião luterana, então a gente fazia comunhão ou confirmação, a gente fala na nossa igreja, né? Com 13 anos. Então a gente já era quase que um adolescente. Então, uma vez que fez a confirmação, a gente já tinha liberdade para sair, passear nos domingos à tarde. E como na nossa igreja tinha sempre um dia que era dia da juventude. Então, depois de confirmar, a gente tinha direito a ir uma vez por semana, e ali era muito legal. Porque daí era encontro de jovens, e era orientado pelo pastor, e a gente fazia muitas brincadeiras, jogos, mesmo de pegar na mão, e assim, a gente conhecia os rapazes e tal. Era uma época inocente, muito inocente, né? Mas muito boa, era de olhar de longe, o máximo era pegar na mão daquele paquera e tal, né? Era muito bom. E em domingos à tarde a gente ia na matinê, inclusive eu me lembro muito, tinha um senhorzinho de idade já assim, que ia nas casas entregar os folhetos dos filmes que estavam passando. Então ele ia lá em casa, porque como minha tia era costureira, né, e minha mãe ajudava, então era tipo, as pessoas iam muito lá, e ele ia, sentava, conversava e deixava folheto dos filmes que iam passar e dos filmes que ainda iam vir, né, e era assim era uma coisa boa, todo mundo ficava esperando já, né, os filmes que iam chegar. Depois da matinê a gente ficava dando voltas ao redor do circuito central da cidade, né? Seria, hoje em dia o calçadão, dava volta e a gente se encontrava, às vezes com os meninos que a gente paquerava, um grupo de meninas,
Mais tarde, um pouquinho mais tarde, quando já tinha 17 anos, a gente, depois do cinema, ia no bar da Dona Helga. Tomava uma coca, comia, tomava um sorvete e ficava de papo ali, né? Também era uma coisa bem legal, né? Bem bacana. Bailes, na verdade, na minha época, na época da minha irmã, que era mais velha que eu, eram os bailes, mas na minha época já era as boates. Era boate lá no Bandeirantes. E era uma coisa muito legal. A gente gostava muito. Eu acho assim, a minha juventude foi boa. Comecei a trabalhar cedo. Na verdade, com 14 anos de idade, eu comecei a trabalhar na Miner, assim, meio período, e daí eu saía da Miner assim umas 3 horas, que às 4 começava o meu curso de magistério, que eu fiz o magistério. Trabalhei na Miner alguns anos e de lá eu fui para a Ótica Rolf. Me formei, né? E daí quando me formei no magistério, fui trabalhar no Colégio São Bento, como secretária. E lá eu conheci o Mafra, né? Ele era professor, né? E ele vinha sempre, quando ele tinha, entre uma aula e outra, ele entrava na secretaria para conversar. Mas era assim, nossa história. Ele falava da namorada que ele tinha lá em Canoinhas, que era a terra dele, né? Ele, final de semana, ia para lá. E eu comentava das minhas paqueras e tal. Era assim, uma amizade bem grande a gente tinha. De repente, o namoro dele terminou e o meu também. A gente se lastimando de um lado e do outro lado. E começamos a ficar amigos, começamos a sair juntos. E como ele tinha carro, na época eram poucos os rapazes que tinham carro, ele tinha um Fusquinha branco. Aí nós íamos nos bailes que tinha, às vezes na festa do Pinhão em Campo Alegre, ou num bailezinho aqui, mas como amigos. Até que foi indo e começamos a namorar numa boa. E acabamos casando, e foi legal. Ficamos casados, casamos em 75. Em 6 meses de casada, daí eu sempre gostei muito de criança, porque fui professora de pré-escola. Daí saí da secretaria do ginásio e comecei a trabalhar com pré-escola. Inclusive, sou aposentada, fiz depois a faculdade e fiz a minha pós-graduação como educadora de infantil, né? Recreação infantil. E sempre gostei muito de criança, desde pequena. Como gostava muito de criança, fazia falta já uma criança. E a gente já resolveu já ter um filho, já veio outro. Hoje em dia a gente só agradece, né, os filhos que teve. E continuei na pré-escola, depois de casada, trabalhando meio-dia, ele também, depois o dia inteiro. Aí me aposentei em 96 e eu ia continuar trabalhando, mas aí um mês depois da minha aposentadoria, mais uma surpresa, engravidei. Com 43 anos de idade. Olha, eu não posso me queixar em momento nenhum. Nunca tive muita coisa, né? Tudo que nós temos foi com o nosso trabalho, porque herança, minha mãe, coitada, não teve o que deixar para nós. Meu pai morreu cedo, né? Então, eu com o Mafra juntos, a gente trabalhou no começo de casado, ele dava aula de manhã, de tarde e à noite, né? Eu trabalhava, fazia tudo em casa, mas sempre a gente arrumava um jeitinho de sair com as crianças no final de semana. Nós íamos para a natureza, acampávamos muito quando eles eram crianças. E isso é uma coisa que eles não esquecem, porque, nossa, acampar é a melhor coisa que tem, né? Que você está em contato com a natureza, não tem luxo, não tem nada, e aproveita bem a vida, né? E a minha vida foi, até agora, tenho que agradecer mesmo, que foi boa. Arrumei um marido compreensivo, a gente se dá super bem, né? Mas é bastante no diálogo, a gente conversa muito, né? E nossos filhos também, todos eles, não tenho queixa de nenhum, estão tudo bem resolvidos. A gente se dá super bem, né? Uma vida feliz, realmente. Ser mãe já é bom, já foi bom. E ser avó, uma dupla alegria, porque daí não tem aquela responsabilidade de filho, né? Ele casou mais tarde e disse, mãe, não vou esperar. Digo, não espere mesmo. Ela teve já as 2 meninas, né? Lindas, maravilhosas, que eu amo, que nós amamos de paixão, né? E agora tem um menininho, que também é uma alegria grande para nós e para os pais também, né? Ir em frente, não desistir de nada, porque a vida é bonita, a natureza é bonita, o mundo é bonito, a vida é uma só que passa muito rápida, né? Quando a gente vê, passou tudo, aquela fase linda,
Então tem que viver, olhar para a natureza. Eu acredito que eles vão olhar mais a natureza do que nós. Tá virando para esse sentido. Eu acredito que eles vão ser bastante felizes. Eu acredito que sim, né? Não vão mais dar tanta importância para as coisas materiais, né? Que a gente ficava muito querendo as coisas, que é casa, e daí não estava bom, daí é isso. Eu acredito que isso não é tão importante mais. Com o tempo a gente vai vendo isso, né? E eu acho que eles estão se criando já dessa maneira, né? Vai melhorar.